vai subir, isto é aqui. Esqueço-me sempre. Tem que dar aproveitamento às novas tecnologias. Pode ir subindo. Obrigada. Senhor Presidente, Senhores Ministros e Senhores Secretários de Estado, Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, só a democracia enquanto sistema político assegura a transparência das políticas públicas, sendo como é integrada na sua matriz pelos princípios do primado da lei, da promoção, defesa e garantia dos direitos fundamentais, separação e interdependência dos poderes e subordinação periódica ao escrutínio dos cidadãos. A democracia moderna contém na sua gênese a transparência das políticas públicas como exigência de procedimento para a defesa e promoção do interesse público, que é pressuposto das políticas públicas deverem prosseguir. Vai nesse sentido o enquadramento estabelecido na nossa lei fundamental, vai nesse sentido igualmente a construção da União Europeia, vai ainda nesse sentido a nossa participação em instituições internacionais, de que destaca o Conselho da Europa. Ao contrário, os regimes totalitários, ao assentarem na negação da liberdade, são inimigos da transparência porque desrespeitam os princípios da igualdade, da proporcionalidade, da justiça, da imparcialidade e da boa-fé. Ao pretenderem atingir os objetivos da paz, do bem-estar e do desenvolvimento, as democracias modernas elegem o escrutínio do exercício do poder como um instrumento a incentivar e como uma das mais eficazes formas de reforçar a confiança na transparência da decisão. Por isso estão hoje tão estudados, tão aprofundados e tão divulgados os princípios da good governance aplicáveis ao Estado por questões de princípio, mas aplicáveis também ao setor privado e ao setor da economia social, em si próprios e nas suas relações entre si, pelas virtudes que em si encerram. O exercício da ação política nas sociedades modernas é caracterizado, entre variadíssimos outros aspectos, pelo maior grau de exigência dos cidadãos e pelo elevado valor social que a luta contra a corrupção atingiu. O investimento estratégico na capacitação das pessoas, enquanto elas próprias agentes ao serviço do seu desenvolvimento e das comunidades onde se inserem, traz consigo novos patamares de relação com os poderes públicos que são, em si mesmo, regeneradores e que buscam um constante aperfeiçoamento. Por outro lado, a complexidade das nossas sociedades e os novos modelos de relacionamento no âmbito da organização económico-social vieram acrescentar domínios em que a necessidade de demonstração da subordinação do poder económico ao poder político democrático só é possível através da transparência, da prestação de contas e da responsabilidade. A coexistência do setor público, do setor privado e do setor da economia social de propriedade dos meios de produção, constitucionalmente identificada, estabelece que é diferente a natureza e são diferentes os objetivos de cada um deles, mas isso não impede a articulação entre todos na persecução de objetivos identificados. Mas, ao contrário do que muitas vezes se afirma, o Estado não concorre dentro de si próprio, nem concorre com o setor privado, porque prosseguem objetivos de natureza diferente. Nem o setor da economia social, quando de reconhecido interesse público, concorre entre si. Antes coopera dentro de si próprio e com o Estado. A concorrência é um instrumento ao serviço do funcionamento eficiente dos mercados, de modo a garantir a equilibrada concorrência entre as empresas e para impedir abusos de posição dominante, para que, em última análise, se garanta o papel social da economia e os objetivos do desenvolvimento sustentável. A administração pública, visando a persecução do interesse público, tem que se reger hoje por valores que são instrumentos de boa governação. O cumprimento da Constituição e da lei, a neutralidade política, a objetividade, a honestidade, a integridade, a cortesia, diria mais, a solicitude e a responsabilidade, a promoção dos mais altos padrões éticos e de qualidade dos serviços, o uso prudente dos dinheiros públicos, a prestação de contas na tomada de decisão. Estes objetivos, pela sua natureza e pela sua extensão, só são cumpríveis se todos exercerem adequadamente as suas responsabilidades. Os Parlamentos, no exercício da sua função fiscalizadora dos atos do Governo e da Administração.
os governos e as administrações na sua obrigação de prestação de contas, as entidades fiscalizadoras e julgadoras no exercício atento, diligente, neutral e isento das suas competências, os cidadãos no exercício dos seus deveres de cidadania, o reforço dos poderes fiscalizadores desta Assembleia, propostos e construídos pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista em conjugação com os outros grupos parlamentares, na anterior legislatura, em que, recorde-se, detinha a maioria absoluta, constituiu um passo de gigante na construção deste valor da transparência. Mas, para além disso, convém recordar também o enorme e vasto trabalho de desburocratização encetado, de fortíssimo investimento na administração pública eletrónica, já aqui sublinhado pelo Governo, e o reforço das competências em tecnologias de informação, que alargam de forma ainda não totalmente explorada a capacidade de escrutínio, não só no tempo como no modo, e que são passos no seu conjunto inequívocos ao serviço da transparência. Senhor Presidente, senhoras deputadas e senhores deputados, investir no reforço das competências dos cidadãos, aumentar a sua consciência e a sua capacidade no exercício dos seus direitos e dos seus deveres de cidadania, reforçar os poderes de fiscalização do Parlamento, promover a transparência e a prestação de contas no trabalho de todas as entidades e autoridades públicas, suscitar a abertura, a participação ativa de todos, a responsabilidade, a eficácia e a coerência são princípios da boa governação em constante aperfeiçoamento. Sobre o seu compromisso na promoção, com provas dadas destes princípios, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não aceita lições de ninguém, mas aceita com certeza o contributo de todos para que os instrumentos ao seu serviço possam ser permanentemente e exigentemente colmatados e aperfeiçoados. Disse.